Olá, boa noite. Eu sou a Caroline do Grupo de Estudos Hermínio Corrêa de Miranda. Hoje estamos entrevistando o nosso queridíssimo Luciano Klein, historiador, presidente da Federação Espírita do Ceará, da FEC. E estamos no nosso projeto Entrevistas, que iremos iniciar agora, inaugurar, nada mais, nada menos que o Luciano. Tudo bem, Luciano? Tudo em paz, Carol. Graças a Deus. Que bom. Luciano, nossa conversa hoje vai ser sobre Bezerra de Menezes, né? E eu soube que você estava fazendo uma pesquisa, escrevendo um livro. Me fala, quanto tempo de pesquisa? Para este livro já lá se vão praticamente 20 anos. Uau! Embora o nosso contato com Bezerra de Menezes, eu costumo dizer sempre brincando, foi um tanto, aspas, traumático. Traumático assim, porque nós integrávamos a Mocidade Espírita Joana de Ângeles, da Comunhão Espírita Cearense, a instituição que nos abrigou nos primeiros passos do Espiritismo, em 1985, você não tinha nem nascido ainda. E na época, em 1987, quando começamos a fazer as nossas primeiras atividades de divulgação pela palavra falada, os companheiros da MEJA, como era chamada carinhosamente a Mocidade Espírita Joana de Ângeles, resolveram me indicar 3 meses antes do mês de agosto, tradicionalmente destinado a celebrar o nascimento de Bezerra de Menezes, que nasceu no dia 29 de agosto de 1831, para que eu fizesse a preleção daquele dia. E evidentemente que eu aceitei, achava que eu falava mais ou menos, mas ainda muito verdinho, muito novo, e nós fizemos todos os preparativos, estudei praticamente tudo quanto existia de Bezerra de Menezes à época, os livros disponíveis, praticamente memorizei, eu tenho uma boa memória. E na hora aprazada do dia específico, o salão da Comunhão Espírita Cearense estava apinhado. Eu, na minha inexperiência como palestrante, nunca tinha falado para mais de 50 pessoas. Havia em torno de 200 pessoas. E o pessoal da mocidade resolveu tirar a mesa, porque eu não sei se você sabe, para quem está começando a falar, a mesa ela funciona como uma espécie de anteparo psicológico, ou a tribuna, que separa o palestrante do público, dá uma certa segurança. Porque você sabe que dizem os pesquisadores e pesquisas feitas aqui no Ocidente que o medo número 1 do homem ocidental ainda é o medo da morte. Por mais paradoxal que seja, nós que nos dizemos espiritualistas, de uma forma geral, inclusive nós espíritas, e o medo número 2 é o medo de falar em público, por incrível que pareça. E aí na época os meninos tiraram a mesa, colocaram um banco, fizeram os arranjos com flores, e me chamaram para falar. Aí quando eu vi aquele mar de gente, não sabia onde colocava as mãos, se eu cruzava os braços, eu colocava as mãos dentro do bolso, vi o presidente da comunhão, meu queridíssimo amigo, hoje já no mundo espiritual, bem-vindo da Costa Melo, eu fiquei, para dizer para você, apavorado, quase isso. Suava feito gato em bica, como se diz no popular, e confesso a você que quando me passaram a palavra, depois da apresentação do número musical, eu só me lembro até hoje de 5 minutos do que eu falei que eu tinha memorizado. A palestra tinha em torno de meia hora. Os 25 minutos finais, se você me perguntar até hoje o que eu disse, eu não sei. Mas o fato é que esse trauma, por isso que eu brinquei, aspas, né? Um trauma positivo com o Dr. Bezerra foi tão importante que de lá para cá eu nunca mais esqueci nada da vida dele. Então foi a partir daí que nós começamos a aprender um pouco mais a respeito da vida do Dr. Bezerra de Menezes e lançamos o primeiro livro em 2000, em face da celebração naquele ano de 2000, do centenário de desencarnação dele. Ele desencarnou no dia 11 de abril de 1900 e, portanto, no dia 11 de abril de 2000 estava sendo completado o primeiro centenário do regresso triunfal dele ao mundo espiritual. E a partir de 2006, ainda com as informações que nós tínhamos, continuando as buscas, com muitos documentos, muitas imagens, muitas fotografias, nós decidimos, até por sugestão de um querido amigo, Lamartine Paliano Júnior, que foi quem primeiro nos sugeriu escrever um trabalho sobre o Dr. Bezerra de Menezes, como cearense, como historiador, e com o apoio também incondicional do Eduardo Carvalho Monteiro, que desencarnou também nesse mesmo período, 2006, regressou ao mundo espiritual. Aí nós continuamos o trabalho que deve vir a lume, com certeza, no próximo ano não passa, no início do ano que vem, no ano de 2021, quando estaremos celebrando os 190 anos de nascimento dele.
quantas páginas atualmente o seu livro possui? Começando pela segunda parte da pergunta, eu não tive, não tenho nenhuma preocupação estética de fazer uma dieta do livro, ou seja, ele está bem gordinho, bem rechuchudinho. Também são anos de pesquisa, então acreditamos que vai sair com mais de 500 páginas, 500, 600 páginas, porque, sinceramente, Carol, acreditamos que o Dr. Bezerra mereça um trabalho de fôlego. Ele não é uma obra romanceada, é uma obra historiográfica mesmo. E é o resultado das nossas buscas em várias fontes. Jornais oitocentistas, ou seja, do século XIX. Nós tivemos a oportunidade também de fazer viagens ao Rio, a Brasília, para pesquisar na biblioteca da Federação Espírita Brasileira, onde há um acervo de obras raras, maravilhoso, inclusive com romances do Dr. Bezerra, muitos deles ainda inéditos e escritos com a letrinha dele, uma letrinha miúda, inclinada, mas bem legível. Fizemos também um trabalho de história oral, entrevistamos vários descendentes do Dr. Bezerra de Menezes, desde descendentes diretos, bisnetas dele. Conseguimos manter contato com esses descendentes diretos no Rio de Janeiro, e os descendentes indiretos, sobrinhos trinetos, sobrinhos bisnetos, alguns inclusive residentes aqui em Fortaleza, o que de certa forma para nós foi uma experiência vivida única, inesquecível, porque manter contato com essas gerações, esses companheiros, essas pessoas que são da linhagem do Dr. Bezerra, e alguns direto, como dissemos, bisnetas dele, foi motivo de muito regozijo, de muita alegria em relação ao trabalho que nós realizamos. Enfim, nós obtivemos muitas imagens, muitas fotografias, os cartes de visites, que eram fotografias que as famílias trocavam, era muito comum no século XIX, para matar a saudade dos entes queridos, já que não havia, por razões óbvias, internet, nem televisão, muito menos telefone. Então essas correspondências trocadas do norte a sul, os que estavam aqui, os que estavam lá no Rio, permitiram que eu tivesse a oportunidade de colher algumas fotografias, muitas delas inéditas, do próprio Dr. Bezerra de Menezes, das duas esposas dele, nós conseguimos fotos, de quase todos os filhos dele, além, evidentemente, da mãe, foto da mãe, que nunca foi divulgado, e de muitos documentos, filiação dele à Academia Imperial de Medicina, documentos raríssimos. Nós fomos aí com a ajuda de um amigo, tentando restaurar um pouco, já que muitos deles, pelo próprio tempo, estavam bastante deteriorados. Então, realmente, nós temos um material bastante farto aí, nesse campo aí da documentação das nossas buscas, das nossas pesquisas. 500 páginas, muita história para a gente ler, muito bom, obrigada. Luciano, comente um pouco sobre o Bezerra cientista. Essa é uma faceta, Carol, aliás, pouco conhecida e explorada dos pesquisadores do Dr. Bezerra de Menezes. Eu tenho me debruçado sobre as pesquisas que ele fazia, e a constatação a que chegamos é a de que o Dr. Bezerra de Menezes foi, indubitavelmente, o mais científico dos espíritas oitocentistas do Brasil, como espírita. Poucos pesquisaram como ele pesquisou, mesmo aqueles que se adjetivavam, se rotulavam de adeptos da faceta científica do espiritismo. E digo isso porque ele chegou a montar na sua própria residência, na Estrada Velha da Tijuca, ao número 27, uma espécie de laboratório, no qual ele realizava reuniões mediúnicas com alguns amigos, motivando inclusive, através dos questionamentos que ele formulava, através dos médiuns aos espíritos comunicantes, o resultado de um trabalho de fôlego que ele, anos a fio, tentou concluir antes da sua desencarnação, não conseguiu, porque é uma obra póstuma, que foi o livro ao qual ele deu o título de A Loucura sob um Novo Prisma, através do qual ele apresentava ao mundo uma tese científica, porque o livro é uma tese científica, a respeito de uma das propostas explicativas, numa época em que a psicologia e a psiquiatria ainda estavam se estruturando como ciência, no final do século XIX, nos anos 1890, ele trazia a tese, colocando como tese, do espiritismo, a partir dos seus estudos, claro, estribado, fundamentado, baseado no Livro dos Médiuns, que é uma obra lançada por Allan Kardec em 1861, para nos fazer entender que um dos casos que pode provocar a loucura é a influência de mentes
estranhas, ou seja, o fenômeno da mediunidade e do processo obsessivo. Então ele faz uma análise bem detalhada a respeito disso, com resultados muito interessantes. Isso sobretudo porque ele viveu uma experiência muito dolorosa, uma prova acerba, que foi um problema a que passou um de seus filhos, um problema obsessivo grave. Esse filho chegou até a ser internado em hospitais psiquiátricos da época, e que ele teve resultados surpreendentes através da terapia desobsessiva utilizada por ele através de alguns médiuns amigos. Então, realmente, por causa desse problema, e é também uma predileção dele, embora o lado moral, o que nós conhecemos mais do Dr. Bezerra de Menezes como um homem voltado à questão da divulgação do aspecto ético, moral, religioso do Espiritismo, como assim podemos entender, entendendo a religião no sentido como Allan Kardec nos passa. Então nós vamos ter o Dr. Bezerra mesmo assim se destacando como uma figura de nomeada, eu diria até, a maior de todas do movimento espírita brasileiro do século XIX. Eu desconheço um outro. Se me apresentar, eu de repente me rendo e dou a mão à palmatória, mas eu desconheço um outro cientista, eu vou usar essa expressão porque ele inclusive era de fato cientista, como médico ligado a várias academias, era integrante sócio-efetivo da Academia Imperial de Medicina. Eu desconheço um outro cientista que tivesse as credenciais de cientista e de espírita como o Dr. Bezerra de Menezes. Eu já estou curiosa para conhecer o Bezerra cientista, assim, estou ansiosa para dar uma lida e conhecer. Luciano, fale um pouco sobre o professor Torteroli. O professor Afonso Angeli Torteroli é, lamentavelmente, um personagem pouco lembrado, eu diria até esquecido mesmo, dos historiadores, dos pesquisadores do Espiritismo no Brasil. A exceção, talvez, de um cavaleiro solitário, chamado Mauro Quintela, que tem feito alguns resgates a respeito da vida desse grande trabalhador do Espiritismo no Brasil no século XIX e também no século XX. O professor Afonso Angeli Torteroli, ele era de descendência italiana, embora tivesse nascido no Rio de Janeiro, em junho de 1849, onde também desencarnou em janeiro de 1928. Foi um dos mais importantes nomes da história do Espiritismo, principalmente na fase inicial da divulgação da doutrina sistematizada por Kardec em nosso país. E eu diria também que foi o primeiro a se preocupar em nível nacional com a preservação da memória histórica do Espiritismo em nosso país. Ele tinha uma preocupação precípua em criar, inclusive, um museu espírita, seguindo, evidentemente, a recomendação de Allan Kardec, conforme nós depreendemos da leitura de uma obra póstuma, que recebeu esse título, Obras Póstumas, os escritos de Allan Kardec, posteriormente organizados por Pierre Gaëtan Limarie, que foi traduzida para o português em 1892 pelo Dr. Bezerra de Menezes. Mas o fato é que o Torteroli, de certa forma, ele é esquecido, Carol, porque, infelizmente, na década de 1890, durante o segundo mandato do Dr. Bezerra de Menezes, mais especificamente a partir de 1896, ele, por ter uma predileção pela feição filosófica e científica do Espiritismo, como também com outros companheiros, começaram a provocar algo compreensível pelo contexto, algumas contendas, houve algumas divergências em relação ao Dr. Bezerra de Menezes e a outros ligados a ele que tinham uma afeição maior pelo aspecto moral da doutrina dos espíritos. É um episódio triste, lamentável, compreensível, repetimos, pelo contexto, e quem faz qualquer acusação ou crítica ferina sem a devida fundamentação, sem usar a lupa do historiador para compreender o momento histórico, vai cometer um equívoco crasso, com certeza um erro imperdoável, porque vai fazer julgamentos. Eu costumo dizer sempre, se nós vivêssemos naquela época, nós agiríamos tais quais aqueles a quem criticamos. Porque numa época em que praticamente não havia muita opção de leitura, esgotadas as possibilidades de leitura, lendo-se as obras da codificação, muitas delas ainda nem traduzidas para o português, no próprio francês, as pessoas partiam para a leitura de obras espiritualistas, principalmente
de Helena Blavatsky, de Elie Wiesel, as obras de teosofia, outras obras esoteristas, e às vezes havia aqueles companheiros, pelo contexto, que na vigilância misturavam. O próprio Torteroli fez isso, ele era membro da Sociedade Teosófica, embora essa visão científica do Espiritismo. Então, nesse capítulo, houve erros, houve excessos, temos que dizer, embora o nosso vínculo afetivo com o Dr. Bezerra de Menezes, mas houve excessos no calor da refrega, da contenda, da discussão, de parte a parte. Mas as duas figuras, assim como houve no passado, na história da gênese do cristianismo, divergências entre Paulo, o advogado dos gentios, e Tiago Menor, o primeiro cisma do cristianismo ainda em Jerusalém, e foram duas grandes expressões da história do cristianismo. Claro que tanto um quanto o outro tinha razão em relação ao que se propunha a defender, depois o tempo mostraria isso. Houve também essa cisão, essa separação, esse desentendimento entre as duas partes. E por conta disso, aí sim é uma injustiça, alguns pesquisadores espíritas demonizaram, a expressão infelizmente é forte, mas não há outra no momento que me vem à mente, demonizaram o nome Angelim Torteroli, a ponto de alguns o chamarem de professor T. Pontinhos, não pronunciando o nome de Torteroli como se fosse um nome maldito, e na verdade nunca foi. Um homem extraordinário, desencarnou bastante pobre, muito semelhante ao Dr. Bezerra de Menezes, já velhinho, continuou trabalhando pelo Espiritismo, da forma como ele entendia o Espiritismo, e curiosamente, já nos anos 1910, nós encontramos um depoimento dele no qual ele reconhecia o valor, a grandeza espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, ao fazer menção aos protetores espirituais de uma instituição que ele fundou, uma confederação espírita, a Regeneradora. Falando dos seres espirituais que davam suporte à instituição, ele cita o nome da sua primeira mulher, chamada Luísa Maia Torteroli, que desencarnou em 1894, e ele tinha nessa esposa um suporte muito grande, espiritualmente falando. Ele diz que ela continuava como espírito, dando assistência à instituição. Um outro grande amigo e irmão dele, também um baluarte do espiritismo do século XIX, que de certa forma teve uma participação efetiva com ele em muitos momentos nas lutas heróicas pela divulgação do espiritismo, Ernesto dos Santos Silva, e por fim ele cita surpreendentemente o nome do Dr. Bezerra de Menezes. Então, mostrando que as divergências fizeram parte de uma época. Os que ainda hoje discutem, repetimos, sem entender o contexto, a época, não conhecem absolutamente nada. Então, é um nome a ser resgatado, é um nome valoroso da história do espiritismo, e que por isso, esquecido de todos, de mim não, merece ser homenageado neste documentário que nós apresentamos. Luciano, fale um pouco sobre a família do Bezerra de Menezes, e eu estou curiosa para saber sobre os vários Bezerra de Menezes, sobre uma confusão sobre essa variedade. Carol, o nosso doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ele, em definitivo, se estabelece no Rio de Janeiro após a conclusão da Faculdade de Medicina no ano de 1856 e se consociou, se casou por 2 vezes, com Maria Cândida de Lacerda, Prego, depois adotou o sobrenome de Bezerra de Menezes, mas ela desencarna prematuramente, com 19 anos, em março de 1863, mas dessa relação ficaram 2 filhos, um de 3 e outro de 1 ano, chamados Adolfo e Antônio. E 2 anos após ele se consocia, ele se casa novamente com a irmã materna, chamada Cândida Augusta de Lacerda, com quem vai ter mais 13 filhos. Uma prole considerável como todo bom nordestino de seu tempo, honrando as tradições do seu Ceará. Claro que o custo de vida daquela época era outro, bem diferente, se podia pensar numa quantidade considerável de filhos. Mas o fato é que, embora essa quantidade de filhos, já espírita, nos anos 1880, ele viu partir desses 15, antes dele, 9 filhos. Portanto, quando ele desencarnou em 1900, nós constatamos pelo inventário dele, só estavam encarnados 6. Imagine você, a dor de um pai, passar por uma prova cedo. Ele médico, impotente, porque
não podia, com os recursos da medicina da época, resolver os problemas dos filhos, e quase todos desencarnavam ou decorrente de tuberculose, muito comum à época, ou de febre tifoide, doença que, aliás, matou a sua primeira esposa. E o fato é que eram jovens, alguns deles desencarnavam crianças, mas houve casos de jovens que desencarnavam na casa dos 20 anos. Por exemplo, só no ano, em 1887, ele viu partir o Antônio, de 25 anos, estudante de medicina, no dia 2 de abril, e no dia 13 de agosto do mesmo ano de 1887, uma linda jovem do nome Maria Cândida, com 22 aninhos. Então você veja o sofrimento do pai, um ano após uma garotinha de 9 anos chamada Cristiana, outra jovem de 18 anos chamada Cândida Augusta, outra jovem chamada Carolina, também de 22 anos. Então você veja o sofrimento pelo qual ele passou, mas tudo isso ele enfrentou com galhardia, com resignação, com resiliência, essas provas duríssimas, sobretudo porque já estava escudado, já estava devidamente amparado pela doutrina que havia, de certa forma, dado a ele um novo norte, um novo rumo, explicando de forma convincente para a sua exigência intelectual à época a respeito dos grandes problemas pelos quais a criatura humana passa, respondendo à questão da grande obra de Leon Denis, que aliás foi seu amigo, com o qual se correspondia através de cartas, o problema do ser, do destino e da dor. Em relação a outra parte da pergunta que você nos faz, de fato, no Rio de Janeiro não existiram só os descendentes diretos do Dr. Bezerra de Menezes, até porque a família Bezerra de Menezes, nacionalmente, ela é muito grande. Originariamente, eles são de Pernambuco, mas aqui do Ceará nós tivemos 3 zonas, ou 3 áreas, ou 3 regiões dos quais eles surgiram. A região sul do estado, do Cariri, há muitos Bezerra de Menezes, da região do Vale do Jaguaribe, de onde veio o nosso Dr. Bezerra de Menezes, e a região norte, pegando ali Sobral. Então os Bezerra de Menezes do Ceará, eles são oriundos dessas regiões. E no Rio de Janeiro, além do nosso Adolfo Bezerra de Menezes, houve outros Bezerra de Menezes do ramo do Cariri, que se estabeleceram na Paraíba do Sul. E é exatamente em função disso que ocorrem algumas confusões em relação a alguns Bezerra de Menezes. Então, o historiador desatento, descuidado, precipitado, ele pode, de repente, tomar um Bezerra pelo outro. Então, cuidado que nós deveremos ter. Embora fossem, de certa forma, parentes, alguns se chamavam de primos, em razão dos ancestrais mais recuados do tempo. Mas o fato de dizermos isso, e foi para a sua pergunta, querida, porque, infelizmente, até hoje, existe um cidadão, respeitosamente eu chamo de cidadão, que eu já tive a oportunidade de mandar 5 vezes para ele, através do e-mail, de um site onde ele vinha divulgando algumas informações estapafúrdias, absurdas. E ele, que era um pastor de uma igreja evangélica, não uma igreja histórica, mas uma dessas igrejas mais recentes, e ele vinha dizendo verdadeiros horrores, absurdos, eu diria até sandice, em relação ao espiritismo, que ele demonstra não conhecer, e se dizia espírita, e aí ele falava mal do ilustre ancestral, supostamente se dizendo tetraneto de Bezerra de Menezes. E por que é que nós dizemos isso? Porque nós mandamos várias mensagens para ele, como estudioso da vida do Dr. Bezerra, e conhecendo um pouco a genealogia do Dr. Bezerra de Menezes, que ele simplesmente dissesse de quem ele vinha. O nome do pai, o nome do avô, do bisavô, do trisavô, porque aí eu ia identificar se realmente corresponderia ou não àquela linha dele de descendência de um dos filhos do Dr. Bezerra de Menezes. Isso já faz o quê? Uns 5, 6 anos que eu fiz a primeira correspondência. Até hoje, em 2020, ele nunca me respondeu. Então, na verdade, é falácia, evidentemente. Né? Nós constatamos vários dos filhos do Dr. Bezerra de Menezes se tornaram espíritas. Inclusive, eles homenagearam o pai de tal maneira que, em 1920, 20 anos após a desencarnação do Dr. Bezerra de Menezes, com o intuito de render tributo à memória deles, e resolver desencavetar uma obra, a obra que fizemos menção em uma das respostas anteriores, A Loucura sob o Novo Prisma, que estava engavetada porque desencarnou ele em 11 de abril de 1900, não viu a obra publicada, e os filhos resolveram homenageá-lo e lançaram em 1920, pela editora Boêmia, no Rio de Janeiro, a obra A Loucura sob o Novo Prisma, que coincidentemente, neste ano de 2020, portanto, completa-se aí 100 anos do seu lançamento. Então, para nós termos uma ideia do quanto esse homem extraordinário influenciou positivamente, inclusive, principalmente os seus familiares, seus entes queridos mais diretos.
Luciano, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a gente, né, nessa noite. Nós que agradecemos. Capital Alencarina. Gostei muito da nossa conversa e tenha uma boa noite a todos. Vou, assim que você lançar o livro, com certeza estarei no lançamento e vou adquirir um. Será uma alegria a todos nós. Boa noite, gente, e até a próxima entrevista.